6 minutos, já estamos de volta aqui ao Imbirara Notícias na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro. E quem está de volta também vai participar conosco é o repórter Caio César. Só aguardando aqui o restabelecimento do sinal do Caio, né? Ele vai trazer informações para a gente do novo clube profissional aqui da cidade de Araxá, já de frente lá ao estádio municipal Fausto Alvim. Daqui a pouco a participação aí do repórter Caio César aqui dentro do Imbirara Notícias. Já também entrevista com o professor Jales, eleito vereador em Araxá no último dia 6 de outubro, é o nosso convidado de hoje aqui do Imbirara Notícias. Deixa um abraço aqui para Márcia Helena nos acompanhando, um abraço para o João Batista Fernandes Filho, a Olga Martins, também a Celina Ferreira, a Mária Aparecida, a Márcia Maria. Ela pergunta sobre a suplência dos vereadores. Tem uma matéria, viu, Márcia, lá no portal Imbirara que traz, os primeiros suplentes aí de cada partido ou federação, que teve vereadores eleitos aqui na cidade de Araxá. É só conferir lá no portal Imbirara, tem essa matéria lá que traz a posição, os primeiros suplentes, de cada partido ou federação. Seguindo com o Imbirara Notícias, agora sim, contato restabelecido, o repórter Caio César participa ao vivo aqui do Imbirara Notícias. É com você, Caio. Mais um vereador eleito, mais um novato que chega à Câmara. É um novato, professor Jales, que teve 968 votos, foi eleito pelo PT. O PT tinha uma vereadora muito boa na Câmara, que era Leni. Eu até fiquei assim lamentando muito ela sair, além da gente perder uma mulher na Câmara, que agora são só 2 e no tempo da Leni eram 4. Ela era uma vereadora muito atuante, muito assim, boa de tribuna, e o Jales tirou a Leni, destronou a Leni. Agora tem que fazer por onde, hein, Jales? Tem que ser um vereador muito bom para poder substituir a Leni à altura, porque ela era uma vereadora muito boa. A gente fez entrevista com ela umas 2 vezes, Carlinhos? Isso. E ela não entrava naquele baixo nível lá de briga, de ficar cobrando o prefeito. Ela cobrava, mas com educação, com muito bom jeito. E eu lamento muito a Leni ter saído. Ela ficou suplente? A primeira suplente, da federação. Então, Jales, você quer dar bom dia aos ouvintes? Sim, bom dia, dona Regina, bom dia, Natália, bom dia, Carlos Nunes, bom dia, minha esposa Isabel, que está junto com a gente aqui, sempre junto com a gente nessa caminhada. Bom dia, professor Wander, que também está conosco aqui. Bom dia a todos os ouvintes, do Imbirara Notícia. E é uma satisfação muito grande, dona Regina, estar aqui hoje. Então, eu acharia melhor se você tirasse esse dono e falasse só Regina. Acho que fica mais à vontade, fica menos informal, assim, fica mais informal, Vou tentar. Não, tenta sim que dá certo. Mas deixa eu te perguntar, Jales, porque se você me chamar de dona, eu vou ter que chamar de professora. E vai ficar uma coisa muito assim, muito formal. Muito rigorosa, formal. Enfim, em qual setor que está assim localizado o eleitor que deu voto para você? Porque as pessoas têm setores assim localizados quando fazem campanha de vereador. Então eu queria saber qual é o seu setor e qual a mensagem a mensagem principal de campanha que você passou para eles, a ponto assim, de ter atraído o voto do eleitor seu. Regina, o primeiro comentário que a senhora fez, em relação à vereadora professora Leni, realmente, nós do Partido dos Trabalhadores temos uma gratidão muito grande pela vereadora professora Leni, que tem uma conduta ilibada, fez um mandato extraordinário, um mandato de referência. Então, uma gratidão muito grande e uma tarefa árdua para nós, que é continuar um trabalho realmente técnico, um trabalho realmente produtivo em favor de Araxá na Câmara Municipal. E eu acho que esse seu trabalho árduo tem 2 coisas, porque primeiro você tirou a Leni, depois você tirou uma mulher da Câmara, porque elas já eram poucas, eram só 4, o Jales veio e tirou uma, agora são só 2 agora, Então você vai ter que, além de sobrepujar o trabalho da Leni, você vai ter que fazer valer a gente ter pedido uma mulher na Câmara. Sim. Que a gente peleja para mulher participar na política. Vocês tinham candidatos mulheres sem ser a Leni? Tinha, Tinha a Ana Cláudia também, uma companheira histórica nossa, importante, militante importante de luta, E isso do Partido dos Trabalhadores. Mas nós tínhamos do Partido Verde a Fanny Melo, E também a dona Lucelena. A Fanny é a mulher do Eduardo? Isso, esposa do Eduardo Maia. E a Mari Mariana também, que era candidata. Inclusive a dona Lucelena, que foi candidata nossa, faleceu na noite de ontem. Quem?
A dona Lucelena, que foi candidata nossa, né, pelo Partido Verde, faleceu na noite de ontem, e eu aproveito esse momento também para deixar aqui meus sentimentos e a minha solidariedade a todos os familiares e a todos os companheiros aí, militantes, por essa perda irreparável que nós tivemos na noite de ontem. Certo. Então responde agora. Em qual setor que você teve voto e qual foi a mensagem principal que você passou para esse pessoal que votou em você? Olha, dona Regina, tivemos um público muito diverso, tivemos uma votação bem ampla, mas acredito que boa parte da nossa votação tenha vindo da educação. É pelo trabalho que a gente desenvolve na educação, né, pela militância que a gente exerce na educação por meio, né, do Sindiúte, né, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação do Estado de Minas Gerais, né, de todo um trabalho, toda uma bandeira de luta que a gente tem levantado pela educação ao longo do tempo. Acredito que boa parte da nossa votação tem a educação como grande referência, mas acredito também que tenha vindo aí uma diversidade de público, né, porque a gente tem feito também um trabalho aí pelos bairros, que foi uma das plataformas que a gente apresentou, um trabalho amplo pela cidade de Araxá, amplas pautas que a gente vem levantando e defendendo, que eu acho que possa ter também trago, né, esses olhares desse eleitorado. E o também que ajudou nós também, né, Jales? Há 4 anos atrás você foi candidato a prefeito, né? O que lhe deu a oportunidade de se mostrar para toda a cidade, um maior espaço, né, e mostrar suas ideias e a proposta de trabalho também, né? Sim. E você dá aula onde? Acho que no Armando. Não, qual a escola que você dá aula? Estadual? Municipal? Sim, eu trabalho na rede estadual, na Escola Estadual Vasco Santos e na Escola Estadual Coronel Zé Adolfo de Aguiar, né, agora em transição para a Escola Estadual Loren Rios Férez. Certo. Né, são as escolas aí que a gente atua, né? Então, assim, esse trabalho e a candidatura de 2020, eu falo que essa candidatura de 2020, né, ela tem um papel muito importante no resultado eleitoral do dia 6 de outubro. Foi a oportunidade que nós tivemos de debater os grandes temas de Araxá, né, debruçar sobre o orçamento e apresentar a solução, mostrar que é possível a gente ter a Araxá que a gente almeja, a Araxá que a gente sonha, com o orçamento que a Araxá dispõe. Então a gente detectou os problemas, apresentou as soluções. Eu acho que isso também traga um peso para o dia 6 de outubro. Com certeza. O seu assessor, o Wander, ele parece que ele queria falar alguma coisa na hora que você estava... Isso, a Escola Estadual Armando Santos e a Escola Estadual Coronel Zé Adolfo de Aguiar, e a escola em transição para a Escola Estadual Loren Rios Férez. Então não é o Vasco Santos, é Armando Santos. Isso, Escola Estadual Armando Santos, e já trabalhei na Escola Estadual Vasco Santos por um bom período, mas hoje eu atuo na Escola Estadual Armando Santos, na Escola Estadual Coronel Zé Adolfo, em transição para a Escola Estadual Loren Rios Férez. Qual a mensagem que você passou mais para esse eleitor que assim, votou em você? Porque você deve ter passado alguma mensagem em algum setor, assim, alguma? Na educação, né, nós colocamos para a educação que nesse momento nós iríamos ter a cadeira da educação. Um mandato realmente comprometido com a educação. Um mandato realmente que tenha, assim, esse carinho, esse olhar atencioso para a educação, para os trabalhadores e para as trabalhadoras da educação. Um mandato que vai pautar a educação o tempo todo, né, que vai ter as pautas dos trabalhadores como referência, né, como elemento norteador. Outro ponto que nós trouxemos muito forte na nossa campanha, né, o vereador dos bairros, os bairros que precisam ter uma atenção maior, os bairros que precisam de um carinho maior, os bairros que precisam realmente fazer parte do orçamento, fazer com que a política pública inicie nos bairros e termine no centro, né, privilegiando também o morador do bairro. Por exemplo, nós temos ponto de coletivo que é costumeiro, né, nós temos e vai lá e coloca uma placa no porte de luz e pronto, é ponto de coletivo. E aí, nesse período que nós estamos vivendo aí de sol muito quente, a pessoa está lá, né, nesse sol quente, esperando o ônibus. Se é chuva, está lá molhando. Quer dizer, não tem uma infraestrutura mínima no ponto coletivo. Então, a gente tentou levar essa mensagem, que nosso mandato será um mandato que realmente vai trabalhar pela descentralização do orçamento, pelo orçamento participativo. E eu falei muito com as pessoas nas ruas, Regina, o seguinte, as pessoas terem um vereador que participa da vida delas. Porque uma coisa que acontece é vereador de 4 em 4 anos, né? Passa agora, em 2024, você vai ver o vereador de novo só em 2028. E o que as pessoas sentem falta é daquele vereador que está presente na vida delas todos os dias. Certo. E um compromisso também que a gente colocou é isso. Seremos um vereador que vai participar da vida do araxaense. Então são esses elementos, né? A cultura, né? Fortalecer e fomentar a cultura e ainda mais. Fazer com que a gente tenha a diversidade cultural florescendo, né, e realmente chegando em todos os cantos da cidade. São bandeiras que a gente levou, que a gente buscou debater, e eu acredito que essa credibilidade passada lá em 2020, né, quando a gente ocupou, né, por meio do Partido dos Trabalhadores, a candidatura para prefeito, e essa trajetória que a gente vem tendo ao longo dos anos, mostrou também essa credibilidade. Eu acho que o pessoal confiou que a gente tem condição de corresponder com esse trabalho. Sim. Agora, Jales, o partido seu é o PT.
Então eu queria te perguntar o seguinte: o PT que vai determinar as suas ações lá na Câmara, ele vai, assim, de certa maneira, ficar assim, fiscalizando o que você vai fazer na Câmara, qual vai ser o seu discurso da manhã, o que você vai fazer, qual projeto você vai apresentar? O PT vai determinar a sua ação ou você consegue ter um mandato independente do que o partido manda? Olha, Regina, o Partido dos Trabalhadores é um partido muito tranquilo. Hoje, por exemplo, eu presido o Partido dos Trabalhadores. Sou presidente do Partido dos Trabalhadores. Então você não vai determinar para você mesmo as ações. E nós fizemos uma parceria com a vereadora professora Leni, que eu falo assim que foi muito proveitosa. Uma parceria que foi muito enriquecedora. E que deu esse resultado que nós tivemos, que é o quê? Um mandato aguerrido, forte, combativo, que realmente de alto nível, que realmente atendeu Araxá, né? Onde nós fazia parceria, deixava livre a vereadora no que tange, né, ao seu discurso, né, as pautas, e colaborava com aquilo que o partido entendia, né, que era uma pauta pertinente. O Partido dos Trabalhadores, nós temos essa pauta, vereadora, pode defender para nós, sempre num diálogo permanente. Agendas em Brasília, a gente buscava ajudar no agendamento. Então, acredito que o Partido dos Trabalhadores vai ter o mesmo comportamento do nosso mandato. Quer dizer, aquelas pautas que o partido entende que são pautas importantes, ele vai dar dica, professor, né, gostaria de apresentar essa pauta é importante, e assim a gente vai dialogando e vai construindo. O Partido dos Trabalhadores é muito parceiro. É muito o que você falou? É muito parceiro. Parceiro, você falou parceiro, eu não estava entendendo a palavra. Mas, ô Jales, e o seu relacionamento com o prefeito dentro da Câmara, assim, como que o partido vai determinar que você vai ser mais oposição ou vai ser mais assim do lado do prefeito? Como que vai ser isso? A sua posição de vereador quanto ao Poder Executivo? Olha, Regina, em relação à pessoa, né, do Robson, inclusive aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo aí pela vitória, desejar sucesso em sua gestão, no seu segundo mandato, ao lado do vereador Bosquinho. Nossa relação é uma relação muito boa. Engraçado que nós construímos essa relação nos debates das eleições municipais de 2020. Me lembro que logo após a vitória do Robson, chegou a ser cotado o nome do senhor para assumir a Secretaria de Educação à época, né? Um dos nomes cotados. No mandato do Robson. Primeiro mandato do Robson. Isso, no primeiro mandato, né? E foi assim uma relação muito amistosa que nós construímos nos debates, e ficou um respeito muito grande e uma amizade, né, entre nós. Então nós temos uma relação muito respeitosa, acredito que isso vai se manter na Câmara Municipal, eu enquanto vereador e ele enquanto gestor municipal, né, porque a gente tem um pelo outro, né, um respeito, uma admiração muito grande. E em relação ao nosso posicionamento político, eu tenho colocado o seguinte: nós vamos ser de diálogo, que é a minha postura que eu tenho tido na minha trajetória, que é dialogar sempre, dialogar pelo bem de Araxá, dialogar para que Araxá ganhe. Uma coisa que eu falei muito com as pessoas quando nós estávamos dialogando, construindo as alianças, fomentando as chapas, preparando para o pleito, é que Araxá precisava ganhar no dia da eleição. Não pode ser só, o Jales ganhou no dia da eleição e outros 14 vereadores, o Robson foi eleito prefeito. Mas Araxá venceu. Araxá ganhou no dia 6 de outubro. Porque o araxaense precisa vencer a eleição também. Porque senão fica só o ego de cada um. Então, naquilo que a gente puder contribuir para que Araxá tenha saído vencedor no dia 6 de outubro, nós vamos colaborar. Então, nosso mandato vai ser um mandato de diálogo permanente com o governo municipal. Sei. Carlinhos, você quer fazer o primeiro intervalo comercial? E depois do intervalo eu vou perguntar para você sobre aquela reunião acho que o Robson fez uma reunião já com os 15 vereadores eleitos, logo depois da eleição, e 3 não compareceram, mas você compareceu com certeza, então eu quero que você depois faça para nós qual foi sua participação nessa reunião. É isso aí, já na sequência aqui do Imbirara Notícias. Lembrando que o ouvinte pode participar conosco, né, deixando a sua pergunta, né, mandando a sua mensagem ao professor Jales aqui durante a entrevista. São 10h13, intervalo e voltamos já. 91,5 Imbirara FM. Vem aí a promoção mais aguardada do ano. É o mês do servidor no CAD. Um grande professor, na pandemia foi excelente, foi professor do meu filho. Parabéns, Jales, é o que deseja a Cleide. Também registro aqui o Geraldo Margela, né? Quero parabenizar o professor Jales pela vitória e desejar a ele um bom mandato. Desejo sucesso durante os 4 anos. Deus te abençoe. Também registro aqui a participação da Márcia Maria, né? Desejo ao Jales muito sucesso, que Deus abençoe muito ele, será muito importante para nós, servidores públicos, e desejamos sucesso. É a Márcia da Cantina do Loren Rios. O Paulo Zamboni, né? Que é do partido também, né? Desejando aqui sucesso
ao professor Jales, um grande abraço ao Paulo, corintiano. Um abraço também aqui ao Hamilton, né, trabalhou com o Jales lá no Armando Santos, né? E diz que não é uma pessoa completa, né, para estar na Câmara Municipal. O Juarez Aparecido Ribeiro também dando os parabéns aqui ao professor Jales, educação em Araxá em boas mãos. Também é o desejo do Hernani Montandon, também da Bianca Pereira Dias, também nos acompanhando, viu, Regina? Então, pois eu tô achando engraçado que tem uns ouvintes, realmente homens, que dão assim, qual time de futebol que eles torcem. Então você tá recebendo parabéns de flamenguistas e de corintianos, verdade, tá? as duas maiores torcidas do Brasil. Mas não são as minhas, não, nenhuma nem outra. Nem minha, não, viu, Regina? Não, nenhuma nem outra. Eu sou Vasco da Gama, eu sei, igual você. Sou Vasco. Pode ser o último lá da tabela, não tem importância. Eu sou Vasco da Gama. Tá certo. E Barcelona, que eu fico com saudade do Messi, mas o Messi, a gente não vê o Messi jogar mais. Bem, vamos passar para o assunto político, senão a gente vai no futebol e não acaba. O prefeito Robson convocou os vereadores eleitos para uma conversa na última semana, parece que foi na última semana. Então eu queria que você desse para nós qual foi a participação sua nessa reunião. Parece que quase todos foram, acho que só 3 que não estiveram presentes, né? Os outros 12 estiveram presentes. Então, Jales, qual foi sua participação nessa reunião? Primeiramente, né, mandar um abraço aí para todos os ouvintes, obrigado pelos cumprimentos, né, pela mensagem de carinho, de apoio, né, nós somos muito gratos e conta aí com o apoio de vocês para a gente construir realmente um mandato forte e de resultado para Araxá. Falando em time de futebol, Regina, minha mãe gosta muito do Vasco. Minha mãe também mas o Carlinhos, eu achei que fôssemos os últimos torcedores do Vasco. Agora tem a mãe do Jales. Os irmãos dela gostam muito do Vasco. A gente quase não ouve ninguém falar no Vasco, né? Acho que é só nós dois que falamos, Carlinhos. A reunião com o prefeito foi uma reunião muito tranquila. Mãe, só um pouquinho. É porque sua mãe, como é uma pessoa já mais idosa, ela deve ter... Eu sei que ela não tem 80 ainda não. Eu tenho 83. A sua mãe deve ter quantos anos? Minha mãe tem 76. Pois é, mas a nossa geração lembra do Vasco 66. da Gama. Pois é, eu pelo menos lembro, quando eu era menina, do Vasco da Gama ser a base daquela seleção de 1950, que é aquela seleção que perdeu no Maracanã, quando foi inaugurado. Barbosa era do Vasco. Quando foi inaugurado o Maracanã, Barbosa, o Friaço, Ademir, tinha o Chico, tinha o Maneca, eram todos vascaínos, eram seleção quase toda do Vasco. Eu tinha 9 anos, foi em 1950. Então sua mãe deve ser quase desse tempo, por isso que ela é vascaína. Então, agora, desculpa eu ter te interrompido, mas eu tinha que lembrar isso aí por causa da sua mãe. E ela deve estar nos ouvindo, né? É a Morinha na Chá? Ela mora no assentamento Sonho Azul, próximo ali do Itaipu, perto aqui de Araxá. Mas deve estar nos ouvindo, né? Sim, nos ouvindo. Então, agora pode responder o que eu tinha perguntado sobre a participação sua naquela reunião com o Robson. Sim. Inclusive, um abraço, viu, mãe? Ela sempre nos acompanhando na entrevista. É o seguinte, a reunião com o prefeito, gente, foi uma reunião muito tranquila. Nós não tratamos de grandes temas, foi mais realmente uma reunião para se apresentar. Uma reunião onde os vereadores eleitos puderam se apresentar. O prefeito se apresentou também, né? E nós conversamos um pouquinho sobre um pouco da nossa trajetória, né? Aquilo que a gente acredita ser, né? O que a gente imagina que vai ser aí a legislatura, mas assim, muito de modo informal. Foi mais realmente uma apresentação de cada um. Certo. Né? Fizemos uma rápida apresentação e podemos ali nos confraternizar. Eu acho que foi mais assim uma reunião de acolhimento do executivo, e precisa disso a nova Câmara Municipal. Aí, né? Um início de um entrosamento aí de diálogo. Então foi muito bom, muito boa a reunião, achei muito proveitosa, mas muito tranquila também. E a gente espera que assim, o Robson continue sempre com esse jeito assim, de conversar com vereadores, porque nesse mandato dele que está encerrando agora, por exemplo, a Fernanda reclamava demais na Câmara que os vereadores que eram da oposição não eram chamados para as tomadas de decisões da prefeitura. Que o Robson chamava os outros, mas como quase todos eles perderam, né? Impressionante, aquela base que o Robson tinha na Câmara é justamente onde está a maioria dos que não foram reeleitos, né? Eu tenho a impressão que agora ele vai mudar esse jeito dele de conviver com todos, né? A não ser vereador que xinga, fala bobagem, fala palavrão, mas essa Câmara não vai ter um elemento desse jeito, com certeza não. Eu não conheço todos os vereadores que foram eleitos, não, sabe, Jales? Os novos aqui tem um punhado que eu não conheço.
Mas ontem eu fiquei conhecendo e uma grata surpresa, aquele menino, o João Paulo. Eu falo menino porque ele é o mais novo da Câmara, ele tem só 27 anos. Ele que citou aqui, inclusive, recebeu o convite do próprio Partido dos Trabalhadores para ser candidato PT, lá, para ser candidato do PT. O PT enxerga longe, hein? Mas ele é muito bom vereador. Parece que vai ser muito bom vereador. Não posso falar que é, porque ainda não tomou posse. Mas vai ser um elemento muito bom na Câmara. Eu acho que essa Câmara vai ter um funcionamento mais educado do que está saindo, né? Porque tinha reunião, porque eu acompanho reunião de Câmara, sabe, Jales? Desde 1982, quando o prefeito era o Kleber. E nunca vi uma Câmara tratar tão mal o prefeito igual essa que está saindo agora. Xingava o prefeito, falava bobagem, levava o trem para a tribuna. São todos não, a gente tem que fazer assim uma explicação que a maioria era bem comportada. Mas é muito ruim para a Câmara isso, né? Dá-se uma ideia de um lugar que é só de xingamento. E qual é a opinião do Jales com relação a isso? A sua postura também frente ali ao prefeito de Araxá, que foi o seu adversário, né, nas últimas eleições. Mesmo que você integre a oposição, como que você pretende fazer isso? Em 2020? Até aproveitando, né, um abraço aí pro João Paulo, né, espero que a gente faça grandes parcerias juntos na Câmara Municipal. Ele parece uma boa pessoa, né? A avaliação que eu faço, Regina, Natália, é o seguinte: primeiro, fazendo uma avaliação bem rápida e tranquila em relação, eu acho que assim, o prefeito primeiro, né, e a minha expectativa em relação a ele é que ele esteja também sempre pronto ao diálogo, né, independente do posicionamento da gente dentro da Câmara Municipal em determinadas pautas. Eu acho que é inteligente da parte do Executivo quando ele é aberto a dialogar com todos. Então, eu acho que as portas das prefeituras não podem se fechar a vereador X ou Y. Então, acho que tem que estar sempre aberta para que a gente possa fazer um diálogo permanente. E da parte da Câmara Municipal, eu entendo também que a Câmara Municipal tem que ter altivez, né? Um primeiro ponto é a Câmara ter independência. Ela tem que ser harmônica com o Executivo, mas ela tem que ser independente. Então o vereador não pode ser subserviente ao Poder Executivo. Então o vereador tem que ser autônomo, tem que falar, né, com autonomia, até porque a única pessoa que nós temos compromisso, né, é com o povo de Araxá, é com a classe trabalhadora, é com o povo que nos elegeu. Então esse compromisso direto com o eleitor é que o vereador tem que colocar isso como primeiro ponto de lança, né? Então o primeiro compromisso do vereador não é com o prefeito, é com o eleitor, é com o araxaense que votou nele. Então acho que isso é importante ficar claro. E aí ter um debate equilibrado e inteligente. Porque eu vejo o seguinte: nós não precisamos concordar em tudo. E é bom que não nos concordemos em tudo. Porque o vantajoso da democracia é realmente essa pluralidade de ideias, esse divergir, esse diálogo permanente. Então, vai divergir? Vai, mas divergir com inteligência, com sabedoria, saber pontuar essa divergência, né? E pensar, acima de tudo, que Araxá, aquilo que eu falei no começo, Araxá precisa sair vencedor de qualquer embate, de qualquer diálogo, de qualquer construção política que for feita, que seja em favorecimento de Araxá. Então é assim, eu acho que a Câmara Municipal tem que caminhar nesse sentido, né, e acredito que o Executivo também, né, ter essa sabedoria de estar dialogando sempre conosco, e essa vai ser a nossa postura enquanto vereador, viu? Vereador de diálogo permanente, de diálogo construtivo. Agora, Jales, você como vem do setor de educação, com certeza uma das suas bandeiras na Câmara será a educação. A educação, é. E a gente tem na atual gestão que vai continuar para os próximos 4 anos, né, talvez a educação um setor que é muito elogiado, mas claro, né, ainda cabe melhorias. Na sua visão, o que tem que melhorar em termos da educação municipal em Araxá? Olha, Carlos, eu vejo que a educação, nós precisamos olhar a situação, por exemplo, dos trabalhadores, né, os trabalhadores da educação, a carreira, as vantagens da carreira, as condições de trabalho, o pagamento do piso salarial, né, o reconhecimento do tempo da pandemia, que até hoje o município não reconheceu, por causa da lei complementar 173. Trabalhador da educação está perdendo aí vantagem remuneratória por causa de quinquênio, biênio, que não está sendo contabilizado devido a mas a prefeitura suspenso da pandemia. Mas a prefeitura paga bem os professores municipais, parece que paga melhor do que os estaduais. Só que infelizmente não paga o piso, Regina. Há um debate, e esse debate é um debate nacional, que é a questão da proporcionalidade. Então, garantir proporcionalidade, mas não está de acordo com a Constituição. A Constituição é clara, né? O piso hoje da educação, ele é para, que está mais de R$4.000, ele é para o trabalhador da educação que trabalhe até 40 horas.
Então, nós que somos professores, a gente vê, né, até 40 horas. Significa que se a carga horária for 40 ou menor que 40, merece receber o piso. Né? Só que há um debate, inclusive, né, da Confederação dos Municípios, e que entende que não, que é a proporcionalidade. Inclusive, o governador também defende essa tese, que ele paga o piso, porque ele paga proporcional a 24 horas. Paga menos do que o Robson. Isso, e infelizmente o governo do estado não garantiu os percentuais de aumento que o prefeito municipal garantiu, só esse ano que infelizmente não fez. E esse pagamento de piso, que eles consideram piso, não é piso. Piso, né, o piso do magistério, deveria receber para as 27 horas trabalhadas no município o piso que está hoje em âmbito nacional. Então, esse ponto da valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras, a questão da carreira, a questão, olhar também a carreira, né, vários pontos da carreira que precisam ser observados. Então, é realmente olhar ali esse dia a dia do trabalhador da educação, no sentido de trabalhar pelo efetivo melhoramento das condições de trabalho e garantia da remuneração condigna prevista no texto constitucional. Nós precisamos fazer com que o trabalhador da educação seja devidamente respeitado e valorizado no exercício da profissão. Por quê? Porque nós estamos vendo a nossa profissão se esvaziar. Você pega uma sala de 40 alunos e pergunta quem quer ser professor. Você quase não tem mais candidato a essa profissão. Então, um dos elementos que a gente precisa levantar e pautar, e nós vamos fazer isso, é isso, né? Essa defesa intransigente dos trabalhadores e também a garantia do direito à educação no sentido de universalizar também as vagas de educação infantil para todas as idades. Agora, não ficar naquela garantia da lei de universalizar só para 4 e 5 anos. Não, nós precisamos universalizar desde o berçário. Mães que deixam de trabalhar porque não acham vaga para criança no berçário. Não que não houve aumento de vaga. Houve, mas pode aumentar mais. Nesse sentido, nós vamos trabalhar. A gente respeita as colocações suas, mas eu acho assim, sabe, a educação em Araxá é um setor assim, quase não há reclamação. A gente recebe reclamação o dia inteiro, de tudo quanto é serviço público, até serviço estadual, mas a reclamação a gente não recebe nada, parece que as pessoas estão muito satisfeitas. Eu acho que a educação, a gente não recebe reclamação nenhuma. Eu acho que a educação é o fator assim, mais forte que ajudou a vitória do Robson. Então eu te pergunto, você tem já na sua ideia a vontade assim, de apresentar algum projeto dentro dessa área educacional? Sim, nós vamos começar. Sobre o quê? Uma das questões que nós vamos debater com o município é a universalização das vagas de educação infantil para todas as idades. Então esse é um ponto que a gente precisa dialogar, e aí aquilo que eu disse no começo é um diálogo permanente. Tenho pela secretária Zuma, né, um grande respeito. Você acha que da Zuma? Qual a sua avaliação sobre a Zuma como secretária? A Zuma é uma excelente profissional, né, uma servidora de carreira da educação, entende de educação, né, inclusive um abraço para ela, né, acredito que ela esteja nos ouvindo, e ela entende isso que eu estou dizendo aqui, que inclusive já conversei com ela em outras oportunidades. É uma pessoa realmente que tem feito um bom trabalho, foi uma excelente diretora, né, na escola estadual lá no Polivalente, e é uma excelente professora. Acredito que tem feito um bom trabalho, mas acredito que ela também vai reconhecer que esses pontos que eu estou colocando não é uma crítica ao trabalho dela, mas são realmente pontos que, se nós enquanto município atingirmos, Araxá de fato será referência nacional no que tange a educação. Então você vai apresentar projetos dentro dessa área, né? Dentro desse setor que você falou ali agora. Isso, a educação infantil é um ponto, e também naqueles pontos que eu comentei anteriormente, no que tange a valorização dos trabalhadores. Tem coisas que não vai ser nenhum projeto de lei. Às vezes vai ser um requerimento mesmo, isso, né? Um pedido que vai ser feito, porque tem coisas que é de organização de carreira, que vai ser um diálogo mesmo na Secretaria Municipal, pontos da carreira que precisam ser organizados, né? Então é mais assim um diálogo mesmo permanente, e projetos de leis que possam vir a ser elaborados nesse sentido. Sei. Então agora eu queria te perguntar uma coisa: qual a sua expectativa sobre o governo do Robson, de uma maneira geral, não é só da educação não, assim, o governo do Robson inteiro? Qual a expectativa que você tem sobre assim, continuação de alguns nomes dentro das secretarias, mudança de outras, enfim, como que você está enxergando essa perspectiva de mais 4 anos com o Robson na prefeitura? Olha, Regina, na eleição nós apoiamos o Eduardo Maia para prefeito, entendendo que o Eduardo Maia tinha condições de fazer a administração que Araxá precisa. Eu tenho depois uma pergunta fora da minha pauta dentro disso aí, deixa eu esquecer. Mas o Eduardo não foi eleito, correto? E nós somos democratas, defendemos a democracia e defendemos o resultado da urna. O Araxá escolheu o Robson.
Então o que eu desejo para o Robson é realmente uma excelente gestão. Eu desejo para o Robson um governo impecável. Eu desejo que o Robson realmente faça Araxá avançar como nós precisamos avançar. Eu desejo que o Robson faça com que Araxá atinja o patamar de desenvolvimento que Araxá precisa atingir há muito tempo. Eu falei isso com ele quando eu perdi a eleição para ele lá em 2020. Falei com ele e o Mauro na época. E é o mesmo que eu digo para ele agora e o Bosquinho. Faça Araxá avançar. Uma cidade que tem quase 800 milhões de orçamento não pode perder, com todo respeito aos demais municípios brasileiros, mas não pode perder para a cidade que tem a metade do orçamento, como tem perdido. Nós precisamos avançar. Certo. Agora a pergunta que não está na minha pauta, mas eu lembrei agora que você me deu uma dica aí. Eu acho assim, o PT devia ter algum nome para ser candidato a prefeito, ou era obrigado a fazer essa coligação com o Partido Verde. O Eduardo é um candidato excelente. A gente fez uma entrevista com os 4 candidatos aqui. Ele é muito bom, né, para explicar as coisas. Ele é muito objetivo e a gente vê que ele tem uma cabeça boa e tem muita ideia na cabeça. Mas ele é Partido Verde, não é PT. O PT não tinha nenhum nome para ser candidato a ser prefeito, igual teve em várias eleições passadas, tinha que fazer essa aliança com o PV, ou isso foi uma recomendação federal, por exemplo? Temos excelentes quadros, Regina. Inclusive, nós tínhamos um nome que seria o candidato a prefeito, porque a prioridade da candidatura a prefeito era nossa. Né? Nós tivemos o companheiro Tony Barbosão, que foi nosso pré-candidato a prefeito, né? Mas infelizmente teve algumas situações, né, de cunho pessoal que não possibilitou a candidatura. E aí nós, como o Eduardo Maia já havia apresentado o nome dele também como pré-candidato, e havia um acordo da federação que, se o primeiro candidato escolhido, né, não fosse o segundo que tivesse apresentado o nome, seria o candidato, conforme o Eduardo apresentou isso à época também. Então, devido a esse acordo político que nós fizemos, nós resolvemos então apoiar o Eduardo Maia, porque infelizmente não pudemos apresentar o nosso nome, apoiamos o Eduardo Maia e apresentamos o candidato a vice. E ficamos muito felizes com a campanha. Certo, porque, por exemplo, o Toninho Barbosão, que você citou agora mesmo, para mim, dentro do PT, que eu conheço há muitos anos, o PT daqui, você é novo dentro da militância petista aqui. Eu te conheci a partir de quando você foi candidato a prefeito, mas eu não te conhecia de jeito nenhum. Então, daqueles petistas assim, mais antigos, o Toninho Barbosão era o único que eu achava assim, que valia a pena votar no Toninho Barbosão. Eu nunca votei não, mas eu sempre falava assim com ele: Toninho, você está no partido errado, sai do PT. Eu falava isso muito com ele. Ele ria, achava graça. Porque dentro do PT era com certeza um elemento muito bom. Porque teve uma época, não sei se você militava já no PT, que o PT era muito difícil da gente conviver com o PT, a imprensa conviver com o PT, Araxá só, estou falando só nesse nível municipal. Então foi nessa época que eu sempre falava com ele: Toninho, sai desse PT, vai para outro partido. Ele achava graça e nunca foi, sempre foi petista. Mas era um nome excelente dele, né? Com certeza, muito bom nome. Mas eu lembrei de perguntar, porque você falou agora mesmo no PT, é a primeira vez, né, Carlinhos, em muitas eleições, em muitos anos de eleição municipal, que o PT não tem candidato próprio e apoia um dentro de uma... Se não me engano, a última vez foi em 2004, né? Sim. 2004, foi 2004. Que o Toninho só teve um adversário e não era do Partido E não era do PT. Né? Não, pois é, mas aquela vez o PT não teve. Então, mas não teve foi a última vez que o PT não tinha candidato próprio. Na história do PT em Araxá, são 3 oportunidades. Sempre que o PT teve candidato a prefeito de Araxá, foi candidato petista, foi candidato próprio. São muito tempo. São 3 era o Juarez oportunidades primeiro, depois era o Eustáquio de Lima, era muito tempo. Né? São 3 oportunidades: 96, quando o Olavo Drummond foi eleito prefeito pelo PSDB, essa eu já ia 2004, falar agora, quando foi o Antônio Leonardo, e agora com o Eduardo. Essa de 96, o Olavo só ganhou aquela eleição porque o Eustáquio era vice dele, sabe? Eu acho assim, o Eustáquio que levou muito voto para o Olavo, porque o Eustáquio naquela ocasião, ele tinha sido vereador reeleito já. Era o vereador reeleito, um vereador muito bom. Eu tinha 3 vereadores na Câmara que eu gostava demais: era o Eustáquio, era o Agno e era o Toninho. Eram os 3 que eu falava que eram os meus 3 mosqueteiros, porque são os que não brigavam comigo, os que não me amolavam. Então, nessa época, o PT ele não teve candidato próprio, mas o PT que elegeu o Olavo. Se o Eustáquio não fosse candidato a vice, o Olavo não ia ganhar absolutamente a eleição, né? De jeito nenhum. Então, por isso que eu fico lembrando, o PT nunca teve
não sei se é imposição de cima, você contou aí de tudo que foi assim organizado, mas é porque você não vai falar que é imposição do partido, que senão o partido amanhã te ferra, né? Não, mas é engraçado, Regina, que o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma tranquilidade aqui em Araxá, uma autonomia muito grande, porque nós somos diretório. E eu sou o presidente, né? Eu sou o presidente. Porque como nós não somos comissão provisória, a comissão provisória ela fica mais na mão da instância estadual. Porque qual que é o presidente estadual do PT? O deputado Cristiano Silveira. Porque quando é comissão provisória, aí é aquela coisa, né? O deputado é que entregou o partido, então você fica meio comprometido com aquele deputado que te deu a comissão provisória. No nosso caso, que nós somos diretório, como nós somos diretório, é diferente. O diretório ele independe de quem está presidente do partido ou deputado. Então o diretório ele tem autonomia para tomar suas decisões. Inclusive, né, nós fazemos esse trabalho permanente de defender a autonomia de Araxá nos processos decisórios. Por quê? Porque a conjuntura política de Araxá não é a mesma de Minas Gerais, não é a mesma de outros municípios. E a gente precisa ter autonomia para tomar as decisões local. Cada município é de um jeito. Sim. E lembrando, né, que o partido teve que respeitar a federação feita na eleição passada para presidente, né? Quando formou a federação. Aqui tem pessoal, Brasil, tem né? pessoal aqui no Araxá, não tem pessoal não, né? Eu acho que não. Tem o Partido Verde e o PT, são os dois únicos. Isso, e o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, também se organizou. Só não pôde lançar candidatura devido à questão aí, né, das cotas, né, que não foi alcançada, mas aí lançou somente do Partido dos Trabalhadores e do Partido Verde, né, na federação. Eu acho que a única coisa que veio de cima, a gente não teve como a gente mexer, foi realmente a federação, porque a federação é um casamento feito em Brasília nas eleições gerais. Então esse casamento não tem como desfazer, tem que obedecer. E você, como é uma pessoa assim, instruída, você é professor, você deve ter muita leitura. A última Veja, a da semana passada, que tem a capa da Veja, é o Lula deitado no sofá, assim, repousando, descansando. Num divã, né? Num divã e um quadro dele pendurado na parede, caindo. Eu vou te... Mas depois do intervalo, depois do intervalo, eu vou te pedir opinião sua sobre o Lula de hoje. Não é o Lula Paz e Amor de 2002, 2006, não. É o Lula de hoje, sabe? Eu acho que o PT está sendo super prejudicado, assim. O PT está perdendo área. E quando você perde área em política, você perde voto, é claro, né? Mas depois do intervalo a gente vai assim comentar, eu vou querer avaliação sua sobre o governo Lula e sobre o governo Romeu Zema. Tá certo. Já depois do intervalo aqui no Imbirara Notícias. A hora certa, agora 10h40. Jornal Imbirara Notícias. Você sabia que as melhores carnes de Araxá estão no Reis Supermercado? Além de uma padaria completa, você também encontra um mix de produtos de limpeza e alimentos, de acordo com sua preferência. E não para por aí. No Reis Supermercado, todos os dias você encontra as melhores promoções e... Professor Jales, eleito vereador em Araxá no último dia 6 de outubro. Regina? Então, perguntar primeiro, Jales, qual a opinião sua sobre o governo Romeu Zema? Vamos pegar o estado primeiro, depois nós vamos para Brasília. Olha, o governo do Romeu. Olha, Regina, em relação ao governo do Romeu Zema, eu vejo que é um governo que tem castigado muito o funcionalismo público, infelizmente. Agora, recentemente, lançou mão de um decreto que congelou os nossos salários. Nós só vamos poder ter reajuste dentro da inflação. O funcionalismo trabalha tanto, eu falo principalmente na nossa carreira de educação, tanta demanda de trabalho que aumentou nessa gestão, tanto de demanda de trabalho, tanto de burocracia, e acaba que a valorização do trabalhador não acompanha a demanda de trabalho, a cobrança e a demanda de trabalho imposta pelo governo. Então, assim, eu vejo que, infelizmente, não sei por qual motivo, que o governo do estado trata o funcionalismo com tanta dureza. Então, esse é um olhar que a gente tem aí em relação ao estado de Minas Gerais. E no restante, na questão, por exemplo, de obras, empreendimentos, investimento, o que você acha do Romeu? Em relação a obras, eu acho que nós temos feito poucas obras, sabe? Poderia fazer mais. Por exemplo, Araxá. Quando a gente olha no que tange a Araxá poderia ter recebido mais investimento do estado de Minas Gerais. Araxá teria condições de estar recebendo mais investimento do estado de Minas Gerais. Inclusive, nós poderíamos estar construindo casa em Minas Gerais por meio do estado de Minas Gerais. Não fez nenhuma casa, já estamos aí com 6 anos de governo. O governo do estado não fez nenhuma moradia, nenhum programa de casa popular no estado inteiro, e Araxá não foi contemplado também até hoje com nada. Então, assim, esse é um olhar que a gente tem. Isso aí talvez porque que faltou assim aquela aproximação, aquele papo bom do Romeu com o pessoal de Brasília, com Brasília, porque o Romeu já
começou o governo brigando com o PT. Eu sempre falava isso muito, eu já chamei a atenção disso para ele pessoalmente. Falei, Romeu, você para de brigar com o PT, senhor. O PT tá mandando, tá no governo federal, vai ajeitando as coisas, porque senão não tem verba federal para nós aqui, não vai ter nunca. E esses problemas de casas do Minha Casa Minha Vida, tudo passa pelo governo federal, porque é da Caixa, né? Mas tem também... Se ele não tiver bom relacionamento, como que ele vai pedir, como que ele vai cobrar? Tem também a possibilidade dele fazer casas por meio do Estado de Minas Gerais. Mas cadê o dinheiro? O Estado não tem existe um recurso, né, também para moradia no Estado de Minas. Mas infelizmente não há, né? O Estado está quebrado, né, Jário? Você sabe, super quebrado. Ele está com aquela dívida lá com a União. Outro ponto também que a gente fica observando, que faltou tato político também na articulação e negociação dessa dívida. O que o governo de Minas queria o tempo todo? E esse é um ponto triste. O tempo todo o governo de Minas queria aprovar o regime de recuperação fiscal. Em momento algum nós vimos uma disposição do governo mineiro em fazer realmente uma negociação que não prejudicasse o Estado, que não prejudicasse o funcionalismo. Nós vimos do governo o tempo todo querer aprovar o regime. Na legislatura passada, ele trabalhou a legislatura passada inteira na tentativa de aprovar o RRF, que é o regime de recuperação fiscal. Não o fez porque a Assembleia não deixou. Nessa legislatura ele já entrou também, e aí com maior apoio, porque o tato político dele melhorou, né? Então, com maior apoio dentro da Assembleia Legislativa, ele já iniciou esse segundo governo também, já na tentativa de aprovar o regime. E mesmo com a articulação, e mesmo aí com movimentação do senador Rodrigo Pacheco e outras lideranças políticas, ele ainda continuou na tentativa do regime de recuperação fiscal, até que o Poder Judiciário lhe concedeu essa vitória, né, de fazer o regime de recuperação fiscal mesmo sem passar pela Assembleia, e ele lança mão desse decreto, congelando então salários, né, e colocando tudo aí com a régua da inflação. Né? Então ninguém vai ter, né, é muito difícil, o funcionalismo não vai ter aquela valorização devida por longo período aí de 9 anos devido a esse decreto. Então esse é um ponto lamentável do governo do Estado. Em relação a Araxá, acho que está investindo pouco em Araxá. Percebi uma presença maior do governador na campanha do Robson. Espero que essa aliança renda mais frutos para Araxá e que nesses próximos 2 anos de governo, né, do Romeu, eu espero que ele invista mais em nosso município. Eu espero ver nesses próximos 2 anos do governador Romeu Zema mais coisas chegando para Araxá, e que inclusive, que é uma coisa que nós vamos buscar diálogo com o governo do Estado, na condição de vereador na Câmara Municipal, que inclusive que a gente tem uma participação da Codemig maior nas atividades econômicas do nosso município, com investimento do município. Porque sai da CBM, isso 25% da participação de lucro só, sai em torno de 1,7 bilhão de reais para a Codemig, e o investimento não vem. Por exemplo, nós estávamos pleiteando duplicação da BR-262. Se a Codemig abraça, nós conseguiríamos duplicar a BR-262, né, nesse trecho, que é trecho do Zebu, né, que é Uberaba, Belo Horizonte. A gente pleiteou tanto. Nova Serrana. Né? Que está chegando só até Nova Serrana. Poderia chegar até nós. Então, espero realmente, da parte do governo do Estado, né, e para nós é uma alegria, né, ter o governador, né, oriundo da nossa terra, mas eu espero que nesses próximos 2 anos o governador do Estado realmente faça mais por Araxá, faça mais pela região e deixe, né, de ser tão duro com o funcionalismo público. Agora, a opinião sua sobre o governo Lula é o atual. Agora, o Lula 3, né, que a imprensa fala, e que não é nada parecido com o Lula 1 e o Lula 2, né? Esse Lula 3 tem dificuldade. A pessoa do Lula não é mais aquela pessoa que você vê na televisão animada, alegre, mas a gente tem que também tirar, assim, justificar pela idade dele, que já ele está com 78, né? Acho que o aniversário dele é domingo que vem, é de 27 o aniversário do Lula. Ele vai fazer, acho que 78, não sei. Ele está com 78, né? 78. Ele é de 45. Não, é de 45, não tem mais aquela vitalidade, e ficou preso muito tempo. Isso desgasta a pessoa emocionalmente e também fisicamente. E eu vejo o Lula na televisão, acho que o Lula tá cansado, parece que ele tá assim, sabe? Por isso que ele tá viajando tanto. Acho que na hora que ele viaja, ele dá aquela descansada de Brasília e dos problemas, né? E do Haddad, né? Que no meu ponto de vista é o melhor quadro do PT, mas eles não se dão muito bem, não. Enfim, qual a opinião você tem sobre o governo Lula? Olha, Regina, o governo do presidente Lula, né, ao contrário disso que eu acabei de fazer uma crítica em relação ao governo do Estado, é um governo que tem investido em Araxá.
Por exemplo, nós vamos ter agora no Novo Horizonte a construção de um CMEI com recurso do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Uma unidade de educação infantil. Mas é CMEI do Governo Federal? CMEI com recurso do Governo Federal. Nós vamos fazer uma creche no novo parque, nós vamos fazer uma creche no Novo Horizonte com recurso federal. Vamos construir um posto de saúde no Mangabeiras com recurso do Governo Federal. Nós temos médicos atendendo aqui em Araxá, graças ao Mais Médicos, que é recurso do Governo Federal. Nós vamos fazer o primeiro trecho de canalização do Córrego Grande, graças a recurso do Governo Federal. Quer dizer, investimento do governo do presidente Lula em Araxá. Então nós vamos conseguir fazer a canalização do Córrego Grande. Esse Córrego Grande é investimento do Lula ou é daquele deputado federal? O Mareringe, através de emenda do governo. Mas é emenda do Congresso. Não, na verdade ele conseguiu fazer com que o Ministério das Cidades liberasse o recurso. Então, na verdade, quem vai fazer o investimento é rubrica do Ministério das Cidades. Quem vai fazer o investimento é o PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento, por meio do presidente Lula. Onde entra o deputado? O deputado entra com articulação, né? O deputado conseguiu, né, dialogar lá e garantir o recurso para o município. Então, acaba sendo mérito do deputado. O Mareringe é do PDT, é da base do governo. O deputado Mareringe é da base do governo. Não é centrão, não, né? Ele é do PDT, mas está na base do governo. E aí, aqui, né, mando um abraço ao deputado, né, que conseguiu articular e dialogar, mas é importante deixar claro, não tirando o mérito do deputado hora nenhuma, mas é importante deixar claro que é recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, por meio do Ministério das Cidades, que é investimento do governo do presidente Lula, para essa questão da urbanização, essa questão ambiental, que é uma preocupação central do governo do presidente Lula 3. E aí eu já coloco aqui o nosso compromisso. Eu falei isso e eu fiz diálogos, eu estive no Ministério da Cidade para olhar sobre Minha Casa Minha Vida, nós buscamos dialogar, buscamos apresentar a proposta de Araxá, fizemos todo um movimento, mesmo sem mandato, e já assumo compromisso, né? Conversei com várias pessoas nas ruas, pessoas estão esperando a sua moradia, a casa própria. Nós vamos retomar o diálogo com o ministro Jader, nós vamos retomar o diálogo com o governo federal, para que Araxá seja contemplado agora, na próxima rodada que for ter Minha Casa Minha Vida, que Araxá seja contemplado com moradia, porque várias cidades foram contempladas e Araxá não. Nós precisamos garantir que o Minha Casa Minha Vida chegue em Araxá novamente, porque é a única forma da gente ter mais bairros. Eu vi várias promessas na campanha eleitoral de várias casas que vão construir. É impossível construir aquele tanto de casa se não tiver um suporte do governo federal ou do governo do estado. Então nós vamos trabalhar firme para que o governo federal, para que o presidente Lula garanta o Minha Casa Minha Vida para Araxá, para que a gente tenha mais um bairro aí do Minha Casa Minha Vida e garanta o direito de moradia do nosso povo, da nossa gente. E mais recursos, né, do PAC, para que a gente possa gerar o desenvolvimento da cidade. Eu tenho mais uma pergunta só, eu sei, Carlinhos, tem algum? Tem uma sim, Regina, é porque o Jales participou ativamente também da tentativa de Araxá em conseguir uma extensão da UFTM. Da UFTM, né? isso E agora mesmo. você, como vereador eleito, vai ter mais força ainda, né, para buscar junto aos seus companheiros lá em Brasília, né? Quem sabe Araxá pleitear e conseguir dessa vez, né, uma extensão da UFTM para cá, né? Sim, Carlos. Inclusive, nesse diálogo todo, a questão foi realmente orçamentária, né? Infelizmente, o Congresso Nacional tem feito uma disputa do orçamento com o Executivo muito grande. Então, grande parte do orçamento acaba ficando com o Congresso Nacional. E, devido a isso, o governo está tendo que fazer mais escolhas, diferente do que foi da outra vez, né? Da outra vez, nós fizemos muito mais extensões. Agora, dessa vez, está tendo que selecionar mais. Então, foi selecionado 10 extensões. Infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para nós, mas felizmente para eles lá de Ipatinga, eles tinham um vazio assistencial maior e a UFOP acabou garantindo, conseguindo emplacar a extensão para lá. Mas eu conversei com o ministro Padilha, quando ele esteve aqui em Araxá, né, o ministro Alexandre Padilha, eu falei com ele, ministro, Araxá é uma cidade importantíssima, uma cidade de referência, nós precisamos da universidade. A universidade ela é necessária aqui em Araxá, porque o nosso Cefet ele tem uma vertente clara, que é mais para o campo das exatas, a formação da educação profissional, inclusive nós vamos dialogar com o Cefet para a gente ter a ampliação dos cursos técnicos. Nós temos 4 cursos técnicos até hoje, nós temos condição de ter mais cursos técnicos oferecidos pelo nosso Cefet, né? E a gente precisa de uma universidade com essa vocação mais para humanas, para a formação do magistério, com essa vocação para a formação para a saúde. E ele falou, Jales, olha, é o seguinte, palavras do ministro, Araxá é uma cidade importante sim, e isso não está esquecido, né? Pode ter certeza que nós vamos continuar olhando com carinho para poder contemplar Araxá. Então, estou com essa promessa do ministro Padilha, né? Estou aguardando agora as coisas acomodarem, vou buscar uma audiência com o ministro e quero lembrá-lo disso, né? No seu ministério. E você vai ser cobrado, sobre essa questão. Porque nós precisamos garantir a extensão.
é fundamental. A cidade como Araxá, com a riqueza que Araxá tem, com o potencial econômico de Araxá, gente, nós precisamos ter um campus universitário na nossa cidade. Isso é fundamental. Então isso é um compromisso de luta nosso, compromisso do nosso mandato, e nós vamos seguir trabalhando. E precisa ser nesses próximos 2 anos, viu, Regina? Porque se não for agora com o presidente Lula, vocês não sabem quem é que pode entrar, acho difícil. Porque tanto é que algumas pessoas que foram pleitear junto com a gente não pleiteou no governo passado, porque sabia que no governo passado não fazia extensão de universidade. Então se a gente quiser ter extensão de universidade, quiser ter campus federal, temos que aproveitar o tempo que o presidente Lula ainda governa o Brasil. Tem que ser já. Pois é. O Jales, agora a minha última pergunta para você. Em quem que você pretende votar para a eleição da mesa da Câmara? Porque eleição de mesa de Câmara é uma coisa super importante. As pessoas às vezes acham que isso é bobagem, mas é o que vai assim, administrar a atmosfera, o clima dentro da Câmara, né? Vai ser. E tem 3 postulantes lá, com certeza. Um deles é o Rafael, o outro é o Jairinho e o outro vai ser o Roberto. Eles 3 já têm experiência de assim, administrar a mesa de Câmara e ser presidente. Esses 3, Rafael, Jairinho e Roberto, qual é que você acha que vai ter seu voto? Regina, pergunta difícil. Não é nada difícil, nada. Você já sabe, você não quer contar, mas você já sabe. Mas eu concordo com a senhora que realmente é um voto muito importante. E ele esqueceu e me chamou de senhora agora, tá vendo? Só porque eu fiz uma pergunta difícil. Eu concordo que é um voto realmente importante. As pessoas às vezes para 2 anos, né? E não podemos desmerecer, porque o presidente da Câmara Municipal é um chefe de um poder. De um poder muito importante no município, que é o poder legislativo. Na linha sucessória, né? Sim, na linha sucessória do executivo. Tanto que o Bosquinho foi um presidente excelente, agora vai ser vice-prefeito. E talvez prefeito daqui a uns tempos. Então, qual é que você mais gosta? E uma coisa que eu defendo ali, Regina, é o seguinte: ainda não conversaram comigo, você acredita? Mas você já pensou. Mas você já pensou com nenhum dos candidatos. Você já pensou. Mas tenho por eles já, todos 3, né? O Rafael, o Jairinho, o Roberto, meu abraço. Tenho por eles um respeito muito grande. Estou aberto ao diálogo. E uma coisa interessante, Regina, eu só defendo uma coisa. Falei isso quando eu estive na Jovem Pan e repito aqui hoje com a senhora aqui, que é o seguinte: eu quero que o presidente da Câmara Municipal, quem for assumir a presidência da Câmara a partir de 1º de janeiro, não deixe a Câmara Municipal virar puxadinho do Executivo. Não deixe a Câmara Municipal ser subserviente. Nós precisamos manter a altivez da Casa Legislativa. Sim, porque uma das coisas que a gente ouviu muito na rua é isso das pessoas, né? As pessoas reclamando disso. Cadê a altivez da Câmara? Por quê? Porque nós temos um Executivo que pauta a cidade. A Câmara Municipal também precisa pautar a cidade. Com essa questão da extensão e outras pautas que nós entendemos, a Câmara precisa pautar. Se o Executivo às vezes não está enxergando, é hora da Câmara Municipal pautar e mostrar para ele, falar: Poder Executivo, o Poder Legislativo entende que isso aqui tem que ser feito, nós vamos cobrar isso aqui, nós vamos brigar por isso. E eu acho que aí sim, aí os diálogos políticos, acho que aí o resultado das nossas constituições políticas vão ser mais efetivos. Então eu espero um presidente da Câmara, ou o Jairinho, ou o Roberto, ou o Rafael, que realmente garanta essa altivez do Poder Legislativo. Então, eu tô pondo esses 3 porque eu acho assim, presidente de mesa de Câmara, ele não pode ser um vereador novo, eleito agora a primeira vez, porque ele tem que acostumar primeiro com os meandros ali, com aquela burocracia, para poder assumir uma presidência mais tranquilo. E o Roberto, o Jairinho e o Rafael já foram presidentes de mesa de Câmara. Agora, eu soube que o Jairinho, quando foi lançado candidato a vereador, ele foi com essa promessa do Robson. Eu espero que seja mentira, que sejam fake news, né? Eu soube que ele já tem assim, promessa do Robson de ser presidente da mesa da Câmara, por isso que ele apresentou a candidatura dele a vereador. Que ele iria trabalhar para a Madalena e não trabalhou para a Madalena para apresentar a candidatura dele mesmo, que se ele ganhasse, ele ser presidente. Eu acho isso um horror, sabe? Porque não se pode negociar a candidatura antes da eleição, né? Então, você vai ser candidato e tudo, mas você vai ser presidente. Eu acho que isso deve ser fake news. Eu torço para que seja fake news. Porque tem os outros 2, o Rafael e o Roberto, que são muito capaz de assumir uma a outra presidência. Questão também, né, Regina? É importante também que o Poder Executivo respeite o voto dos parlamentares. Respeite o voto. Que o Executivo não interfira no processo de escolha do presidente da Casa Legislativa. Ninguém sabia nem quem é que ia ganhar a eleição para vereador. E a maioria dos que não foram reeleitos acompanhavam a base do prefeito. Sim, porque essa interferência ela é prejudicial. Então, ruim. Quando o Executivo já decide o presidente da Câmara, vai virar puxadinho. Pronto. E é o que nós não podemos. Eu acho assim, o Executivo pode acompanhar, pode dar assim, sugestões, pode deixar assim, um meio caminho andado, mas interferir, né, no voto do vereador, a esse ponto não, né? Então, Jales, a minha pauta terminou, agora vamos ver se tem participação de ouvinte. Sim, Regina. Mas nós temos
Quantos minutos? Vamos fazer um apanhado aqui, né? A maioria das pessoas cumprimentando a eleição do professor Jales, né? O Sidney Manuel Cidinho foi candidato também lá pela federação, né? Tá dando os parabéns aqui e espera do senhor também defender, né? A cultura de Araxá com o carnaval, com gados, né? E uma festa de tradição que é a festa do bairro São Pedro, né? Também a participação da Mária Aparecido. Parabéns, professor Jales, muito bem informado sobre todos os assuntos. Agradeço aqui também o pessoal participando conosco, a Luciana Silva, né, lá do sindicato, também dando os parabéns aqui e desejando sucesso ao Jales. A Ângela Aparecida Vaz, parabéns ao professor Jales. A Heloísa Helena Silva, quero parabenizar o professor Jales pela vitória. Essa vitória também é dos educadores de Araxá. Deus te abençoe sempre. A Cláudia Teixeira Silva, professor Jales, existe alguma forma de nos ajudar com esses módulos 2? A questão do... O que é isso, módulo 2? O módulo 2 são reuniões que a gente cumpre na escola. Porque assim, nós cumprimos no estado 24 horas, sendo 20 horas, sendo 16 horas aula, 4 horas de módulo individual, que é aquele tempo que a gente tem para planejar, e 2 horas de módulo coletivo, né, e 4 horas de módulo individual em casa. A gente cumpre em casa, que é o planejamento que a gente tem em casa. Porque o professor é o trabalhador que leva o serviço para casa, né? Não acaba ali, bateu o sinal, acabou. Não, o professor leva para casa. Então 4 horas a gente recebe por 4 horas de planejamento em casa, organização material, recebe correção de prova. Isso, correção de prova, que é a organização. Quando eu dava aula, eu recebia, não. Mas essas 4 horas, Regina, elas são insuficientes. Nós trabalhamos muito mais de 4 horas em casa. Eu fui professora 10 anos antes de eu casar, 10 anos no Pio 12, Delfim Moreira e Eduardo Montandon. Sim, só conhece bem a nossa realidade. De menino pequeno, de menino até, eu não gostava de menino pequeno, eu gostava assim, 10, 11 anos. Terceiro e quarto ano só, eu dava só terceiro e quarto. Eu gosto muito do 4º ano, Regina. Trabalhei com o 4º ano. E tem, aí dentro dessas 2 horas, temos 2 horas. Tempo de eleição, deixa eu te contar uma coisa absurda. Hoje eu acho que estava super errado, assim, tempo de eleição, eu levava para minha sala de aula o retrato dos meus candidatos, pregava na parede. Agora era desse jeito, hoje não pode mais fazer. Hoje não pode mais. E era 2 horas, e 2 horas de módulo coletivo e 2 horas de módulo individual cumprido dentro da escola. Então esse módulo é um módulo coletivo que a gente cumpre na escola. O que a gente vai tentar fazer e dialogar, um diálogo permanente com o município, porque o módulo tem uma legislação nacional, né, que o criou e que nós devemos cumpri-lo. Então não é algo assim que se define em âmbito municipal, mas o que eu combinei e conversei muito com a categoria e que eu vou buscar diálogo com o município, que a gente trabalhe para que essas 2 horas sejam mais proveitosas para a carreira do funcionalismo. Porque tirar também não pode, que nós perdemos salário. O salário, a gente já precisa trabalhar para que melhore mais o salário do trabalhador. Então tirar as 2 horas, ocorre perda de salário. Então o que precisa? Precisa a gente tornar as 2 horas de módulo coletivo mais proveitosas. Informação continuada que gere benefício na carreira do servidor. Porque isso, gerando benefício na carreira do servidor, vai agregar na sua carreira, tanto na sua qualificação profissional, como também na vantagem remuneratória. Então, na melhora dos seus vencimentos. Então, o que a gente vai fazer, viu? Quem perguntou foi a Cláudia Teixeira. Cláudia Teixeira, meu abraço. E aí o que a gente precisa fazer, Cláudia, é isso. É um diálogo permanente para a gente tornar essa carga horária do módulo mais proveitosa, de modo que a gente possa aproveitar tanto na formação continuada, como também nos nossos vencimentos, né, na valorização da categoria. Registra ainda a Fátima Silva parabenizando o professor Jales, o Daniel Rodrigo, o Sebastião dos Reis Silva, né, também parabenizando aqui ao professor, a Lorena Bia. Eu gostaria que buscasse uma resposta referente às convocações relacionadas aos concursos, né, para o Jales também defender. O Tom de Paula, o carteiro e poeta, também cumprimentando ao senhor, né? Em relação, Carlinhos, essa questão do concurso, né? Do concurso, o que a gente precisa do município é um cronograma de nomeação. Né? O município precisa ter um cronograma de nomeação, porque a nomeação ela não pode acontecer no tempo em que o município entender que tem que nomear. Essa nomeação ela tem que ter um cronograma, tem que ter uma periodicidade permanente de nomeação desses trabalhadores, né, concursados. Tá certo. Registra ainda o Tom de Paulo, carteiro poeta, um ganho para a política de Araxá, de competência e elo com o governo federal. A professora Irilda Marques também cumprimentando, o Odair Gonçalves também participa. Deixo aqui um abraço também a Luciene Franklin,
ao Adercides, Popular Arroz, também participando conosco. Também registro aqui a participação do Dé, né, o Décio lá no bairro de Perdiz, em São Paulo, nos acompanhando e participando aqui também. O Cláudio também cumprimentando aqui ao professor Jales. Enfim, também registro ao Valdir José, também participando conosco. Regina? É só isso, né? Porque a gente já está com o tempo já assim fechado. Eu só quero avisar o ouvinte que na próxima quarta-feira vai ser o vereador Marcione e na sexta-feira o vereador Rodrigo Cardoso. Isso, exatamente. Eu tô tentando decorar os nomes do povo, tá certo. que eu não conheço. Professor Jales, muito obrigado pela presença do senhor aqui. A gente deseja, né, um excelente mandato ao senhor. Isso, que você possa, né, Jales, continuar levando aí conhecimento para as pessoas e agora com essa frente de responsabilidade que é estar ali legislando, né, fazendo com que a população seja ouvida, tenha aí projetos que atendam às necessidades da nossa população e assim como a gente desejou aí ao João Paulo, a gente deseja para você um mandato próspero, que você consiga realizar as questões que você quer levar para a Câmara, realizar os feitos que você quer realizar aí ao longo desses próximos 4 anos. Agradecer, né? Carlos, Natália foi minha colega de escola, nós estudamos junto na 7ª e 8ª série. Ele já era assim, viu, gente? Eu conversei aqui nos bastidores, o Jales sempre foi assim, ele sempre, quando ele foi falar, ele já explicava, né? Ele nunca falou só por falar. Orador. Dizia que a professora fazia uma pergunta e ele levantava e só ele que respondia, ele não dava tempo mais pra ninguém falar nada. A gente falava assim, nossa, mas que rapaz chato, né? Que moço. Não, e a gente tinha o quê? Uns 10, 11 anos por aí, né? Sim. E ele já tinha todo esse porte de professor, a gente já sabia ali que aquele era o destino dele. Obrigado, Natália. Obrigado, Regina. Satisfação, segunda vez que sou entrevistado pela senhora. Muito grato. Né? Obrigado isso, pela oportunidade. A primeira vez, né, bastante frio na barriga, eu com medo, né? Entrevistar pela Regina, que é candidata a prefeito. Foi quando você foi candidata a prefeito. Né? Agora, quando sou vereador eleito, muito obrigado, Regina. Muito bom. Obrigado a você pela presença. Pela senhora. Agradecer, né, a Rádio Imbiara por nos dar essa oportunidade. Mandar um abraço todo especial para todos os ouvintes que nos cumprimentaram aí no decorrer da programação. Um abraço carinhoso. E a todos, né, os 968 araxaenses que nos confiaram o voto de confiança, nos dando essa oportunidade, né, de estar vereador eleito hoje. Muito obrigado. E dizer que nós estamos juntos aí na luta e que espero contar com cada araxaense para que a gente possa realmente fazer um mandato de resultado em favor de Araxá. Porque o professor Jales tem compromisso e responsabilidade com Araxá. E a gente vai estar de olho lá em tudo que você está fazendo, viu? Com certeza. Toda terça-feira eu estou no rádio escutando a Câmara das 2 até a hora que acaba. Jales, nossa. Tá certo. Estamos chegando ao final dessa edição do Imbiara Notícias, agradecendo a sua audiência, a sua participação, convidando a você a continuar ligado aqui na Imbiara. Já já o melhor da música para você, na sequência aqui da 91,5. E você continue muito bem informado através do nosso portal de notícias, é o portal imbiara.com.br. Uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana para você. Um excelente final de semana a todos, fiquem com Deus. Você gosta e aqui tem notícias e entrevistas, muita música e diversão, e também informação, solidariedade.